Seja muito bem-vinda. Sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo eu vou gravar o PET para o primeiro ano do ensino médio, volume 5, semana 4. Esse PET está falando desde a última semana, está falando sobre trigonometria. A gente viu seno, cosseno e tangente na última aula e hoje a gente vai ver os ângulos notáveis. É uma continuação do assunto da última aula, tá? Antes de começar, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, não deixe de me acompanhar também na minha rede social, professora Eleonora Azevedo. A gente já começa logo depois da vinheta. Antes de começar as atividades, eu vou explicar rapidamente o que são os ângulos notáveis e como que a gente vai usar isso na trigonometria dos exercícios aqui. Isso está explicadinho no PET, está explicado nas videoaulas, mas eu vou fazer essa revisãozinha rápida para ficar mais fácil da gente entender as atividades. Tá? Quem são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Essa tabelinha que está aqui, você vai ter que decorar essa tabela. É muito importante que você grave isso. A tabela está construída, está completinha lá no PET, mas eu copiei e colei ela aqui mesmo, só para você entender, Esses três ângulos são os ditos ângulos notáveis. Esses três ângulos a gente tem obrigação de saber. Se ele me pedir, por exemplo, 38 graus, eu não preciso. Se ele me pedir 65 graus, eu não preciso. Mas o 30, o 45 e o 60, tem que saber calcular seno, cosseno e tangente desses ângulos. E aí, por que eu fiz isso? Para você aprender a construir essa tabela, porque você vai ter que saber ela de cor, se você for fazer Enem, PISME ou alguma outra prova. O que a gente vai ter? Eu vou escrever aqui em ordem crescente. 1, 2, 3. Depois em ordem decrescente. 3, 2, 1. Você vai passar raiz para todo mundo, raiz quadrada. Como a raiz de 1 é o próprio 1, não precisa colocar. Não é errado, mas é desnecessário. Raiz quadrada de 2 não é exato, vai ficar assim. E raiz quadrada de 3 também não é exato, vai ficar assim, 3, 2 e 1. E aí a gente vai dividir todo mundo por 2. Então, lembra lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz para todo mundo sobre 2. Tem até umas musiquinhas dessas, mas eu realmente não conheço. Então, seno e cosseno a gente constrói muito fácil. 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz para todo mundo sobre 2. O que a gente vai fazer aqui agora é a tangente. A tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Eu gosto de pensar assim, começa grande e termina pequeno. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Além disso, a gente tem que ter aquelas reguinhas decoradas. Seno, que é o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. A gente sempre vai precisar decorar isso. A gente precisa, sempre vai precisar não, você precisa decorar uma vez. Lembra que no último vídeo eu até ensinei o SOHCAHTOA para ajudar a memorizar. Nas atividades da semana 4 do volume 5, as que a gente vai resolver hoje, é isso que você precisa, usar a tabela e o SOHCAHTOA. Então você tem que gravar isso mesmo. Eleonora, mas isso é enjoado, não sei, não gostei. É assim que funciona. Então, é super importante você entender isso e gravando. Trigonometria é decoreba, tem muita coisa para decorar mesmo. É importante que você decore para que você consiga fazer as atividades. Vamos para a atividade agora. A atividade 1, ele pede para a gente encontrar o valor de x em cada caso. Olha o que a gente vai fazer aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, separar quem é a hipotenusa, quem que é o cateto oposto e quem que é o cateto adjacente. Quem está de frente para o 90 sempre vai ser a hipotenusa. O ângulo que ele deu para a gente foi um ângulo de 60. Quem está de frente para ele? Cateto oposto.
Quem está grudadinho nele, cateto adjacente. Olha o que eu tenho nessa relação aqui, nesse caso da letra A. O valor da hipotenusa eu nem tenho, eu nem vou mexer com ele. Escreve aqui para mim, ó, catoa. Olha quem eu tenho, o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto com cateto adjacente é a tangente. Então, você vai escrever para mim a relação, ó, tangente de 60 é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Você vai voltar lá na tabelinha e consultar, ó, tangente de 60. Quem é ela? Raiz quadrada de 3. Então, você vai colocar aqui, raiz quadrada de 3. Cateto oposto, ó, lá no desenho. Quem é ele? 8 raiz de 3. E cateto adjacente lá no desenho. É o x. Quando eu não tenho nada aqui, ó, eu tenho 1. Eu fiquei com uma proporção, eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar assim, ó, raiz de 3 vezes x é igual a 1 vezes o 8 raiz de 3. Nem precisava colocar o 1 ali. Multiplicar por 1 não interfere muito, não. Eu coloquei só para ficar mais fácil de você entender. Se eu tenho raiz de um lado e raiz do outro, tá tudo multiplicando ali, eu posso cancelar. Então, eu vou ter que o x é igual a 8. Foi isso que ele pediu pra gente. Vamos para a letra B, ó. Mesma ideia. Primeiro passo, vai anotando isso para você aprender a fazer. Primeiro passo, identificar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, quem é a hipotenusa. Começa pela hipotenusa que é mais fácil, ó. No nosso caso aqui, é o 11 sobre 2. O ângulo que a gente está trabalhando é o ângulo de 30. Na frente dele, cateto oposto, grudadinho nele, cateto adjacente. Olha quem que eu tenho, ó, cateto oposto com hipotenusa. Oposto com hipotenusa, ó, oposto, hipotenusa. É o S de seno. Então, eu tenho seno, olha qual ângulo que eu tô, de 30, escreve a relação, cateto oposto pela hipotenusa. Onde que eu olho o seno de 30? Lá na tabelinha. Por isso que precisa decorar ela, ó. O seno de 30 é meio. Então, eu vou colocar aqui seno de 30 meio. Onde eu olho o cateto oposto e a hipotenusa? No desenho. O cateto oposto, ó, x, e a hipotenusa, 11 sobre 2. E aí, ele faz uma baguncinha aqui, mas eu gosto de pensar assim, ó. Vou multiplicar cruzado do mesmo jeito. 2 vezes x, 2x. É igual a 1 vezes 11 sobre 2. Esse 1 aqui, você não precisa nem de colocar, ó, pode deixar assim. Mas essa conta aqui não tá legal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o 2 para lá multiplicando, vai ficar 4x igual a 11, porque ele está dividindo, e vou voltar para cá, ó, o x vai ser 11 sobre 4. Esse vai ser o meu valor para x. E é isso que eu quero que você aprenda. E esse é o objetivo dessa atividade 1. Você saber fazer esses cálculos, saber identificar isso. É seguir o passo a passo. É isso que você precisa aprender. Vamos para a letra C, ó. Mesma coisa para todos. O x é a hipotenusa, o 6 é o cateto oposto. Se não quiser, nem precisa colocar o adjacente aqui não. Como a gente não tem esse valor, não vai fazer diferença. Tô com socatoa, ó, socatoa. Quem que eu tenho? O e H. Quem mexeu com O e H aqui, na mesma sílaba, né, vocês podem chamar assim, é o so, né? É o seno. Então, vai ser o seno, qual ângulo que eu tô? De 45. É igual a quem? Cateto oposto pela hipotenusa. O seno de 45 você vai olhar lá na tabelinha. Volta lá na tabela para olhar. Eu já sei de cor, eu vou colocar aqui direto. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cateto oposto é 6 e a hipotenusa, quase que eu falei errado aqui, é o x. Então, a gente vai continuar, ó. Raiz de 2 vezes x é igual, pode até fazer direto se quiser, 6 vezes 2, 12. E aí, cuidado aqui que a gente tem um truquezinho, ó. Vou até fazer para cá para não ficar embolado para você. O x, então, vai ser 12 dividido pela raiz de 2. Porém, na matemática, a gente não escreve fração cujo denominador seja uma raiz.
Ou seja, não pode ter raiz lá embaixo. Toda vez que isso acontecer, você vai usar um truque. O que é esse truque? Multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz, pela raiz que está aqui no denominador. Por que a gente faz isso? Lá em cima vai ficar assim, 12 raiz de 2. E a raiz vezes a própria raiz de 2 vezes raiz de 2 é o próprio 2. Então, a raiz sumiu do denominador. E esse é o nosso objetivo, sempre tirar a raiz do denominador. 12 dividido por 2 vai ser 6 raiz quadrada de 2. Dá para dividir aqui, o 12 por 2, a raiz a gente repete. Mais um exemplo aqui, na letra D, olha o que a gente vai ter. Mesma coisa, marca quem é a hipotenusa, o cateto oposto a gente não tem e o cateto adjacente é o x. Se não quiser colocar, nem precisa. Preciso de uma relação que mistura quem? Cateto adjacente com hipotenusa. A com H é o cosseno. Então, o cosseno de 60 é o cateto adjacente pela hipotenusa. Observe que eu já sei isso tudo de cor, todas as fórmulas, todas as regrinhas ali, todos os valores, e mesmo assim eu escrevo. É importante que você faça isso também, faça organizadinho aí no seu pet. Cosseno de 60, cola lá na tabelinha. Se precisar, volta lá na tabela. Eu já fui decorando, de tanto que eu já fiz, cosseno de 60 é meio. Qual é a minha dica? Escreve a tabela e deixa do ladinho aí para você colar. Aos poucos você vai decorando isso. O cosseno de 60 é meio. O cateto adjacente, olho no desenho. A hipotenusa, eu olho no desenho. Ou seja, o seno, cosseno e tangente a gente olha na tabela. Catetos e hipotenusa eu olho na figura. É isso que você tem que lembrar. Vai ficar aqui, 2 vezes x é igual a 1 vezes 9. O x vai ser 9 sobre 2. Em geral, pode deixar na forma de fração. Vou colocar aqui 4,5, que eu não sei como que seu professor vai exigir. Para finalizar a atividade 1, eu vou fazer aqui a letra E e a letra F. Olha o cuidado que a gente tem que tomar aqui. Hipotenusa, quem está grudadinho no ângulo é o cateto adjacente. De novo, mesmo caso do anterior. Cateto adjacente com hipotenusa é o cosseno. Então, eu vou escrever que o cosseno de 45 é igual ao cateto adjacente com a hipotenusa. O cosseno aqui eu vou olhar na tabela. É raiz de 2 sobre 2. O cateto adjacente no desenho, a hipotenusa no desenho. 2x igual a 6 vezes a raiz de 2. O 2 está multiplicando, passa lá para o outro lado, dividindo. 6 dividido por 2 vai dar 3 raiz quadrada de 2. A letra F, vou até começar aqui um pouquinho antes, porque ela ficou grande. Olha o que a gente tem aqui. Ele deu 2 triângulos, na verdade. Esse triângulo aqui, vou marcar ali de vermelhinho, ele tem mais valores para gente. Então, eu vou começar por ele. Eu posso usar aqui, para descobrir esse valor que eu vou chamar de y, o Pitágoras. Se eu faço Pitágoras aqui, eu consigo achar o valor de y. Então, eu vou fazer y ao quadrado é igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O y ao quadrado vai ser raiz quadrada elevado ao quadrado, é só cortar. Raiz quadrada elevado ao quadrado, cortei a raiz, ficou só o 2. Então, o y ao quadrado é 12, o y vai ser a raiz quadrada de 12. Vou lá no meu rascunho melhorar essa raiz de 12. Como que eu melhoro isso? Fatoro 12. Por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, quem tem pares sai da raiz. É como se o 12 fosse isso aqui, 2 ao quadrado vezes 3. Como se fosse, não, ele é, né? Quando eu jogo a raiz aqui, é como se eu pudesse fazer isso aqui, raiz de 2 ao quadrado e raiz de 3. Eu posso separar 2 ao quadrado e 3. Por que eu faço isso? Porque se é uma raiz quadrada com um número elevado ao quadrado, eu posso simplificar. Então, a forma simplificada
da raiz quadrada de 12 é o 2 raiz de 3. Eleonora, eu tenho que fazer isso? É bom fazer, tá? Não sei qual é o nível de exigência do seu professor, mas eu acho bom fazer. Então, o y aqui vai ser 2 raiz de 3. Agora eu tenho condições de achar o x. Vou até mudar a cor da minha caneta aqui, para você entender o que eu estou fazendo. Ó, vou fazer de verde aqui agora. Concentra no verde aqui, ó. Quem está na frente do 90 é a hipotenusa. Quem está do lado do 30, grudadinho, é o cateto adjacente. Cateto adjacente com hipotenusa é o cosseno. Então, eu vou calcular o cosseno de 30, que é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa. Foi por isso que eu tive que fazer o Pitágoras, para achar algum valor. Porque aqui eu não tinha nem o cateto oposto, nem o cateto adjacente. Então, eu fiz o Pitágoras para o triângulo vermelho, achei o cateto adjacente do triângulo verde, que é a hipotenusa do triângulo vermelho, para conseguir fazer os cálculos lá no triângulo verde. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó, nesse triângulo? O cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2, consulta lá na tabelinha. O cateto adjacente é o 2 raiz de 3 e a hipotenusa é o x. Vou multiplicar aqui, ó, raiz de 3 vezes x. E aqui vai ficar 2 vezes 2, 4 raiz de 3. A gente pode simplificar, tá? Sempre é possível simplificar aqui. Então, eu vou simplificar raiz de 3 e raiz de 3. O x é igual a 4. Achamos o valor para x. Não é um exercício de facinho, mas também não é um exercício tão difícil que a gente não consiga resolver. É importante praticar. Vamos para a atividade 2. Atividade 2, ele fala assim: considere este triângulo que é retângulo em C. Para esse triângulo, o seno do ângulo A é... Salvo engano, essa questão está repetida lá, ó. Retângulo em C, ele quer saber o seno do ângulo A. O ângulo A é esse ângulo aqui, vou chamar ele de alfa. O que vai acontecer? Quem é o seno? Ó, o seno do ângulo vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. No nosso caso aqui, a gente faz em 2 minutos. Ó, quem é meu cateto oposto? 5. Quem é a minha hipotenusa? 10. Não vou precisar. Se eu precisasse, o cateto adjacente é o 5 raiz de 3. Então, isso aqui vai ser 5 sobre 10, que eu posso simplificar, que é o 1 sobre 2, que a alternativa certa é a alternativa D. Bem rapidinho. Atividade 3. Sendo seno de alfa igual a m e cosseno de alfa igual a m, com alfa entre 0 e π sobre 2, o valor da tangente de A é... A gente tem uma relação que a gente chama de relação fundamental, que é o seguinte: a tangente, eu posso calcular como cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Sim, está super correto. Mas existe uma outra forma, que é fazer o seno dividido pelo cosseno. Eleonora, eu preciso decorar isso? Obrigado, não. É bom decorar que vai te ajudar. Esse exercício aqui era só isso, ó. A tangente de alfa é o m dividido pelo n. Letra A, mais nada. Só isso que eu precisava fazer. O que significa isso, ó? Com alfa entre 0 e π sobre 2. Esse alfa entre 0 e π sobre 2 significa que ele está no primeiro quadrante. Esse π sobre 2 é uma notação em radiano de 90 graus. Por enquanto, não precisa se preocupar com isso. Quando a gente for estudar uma trigonometria mais avançada, geralmente é no segundo ano do ensino médio, você vai entender melhor isso. Por enquanto, não precisa se preocupar. Bom? Atividade 4. Para determinar a altura de uma torre, um topógrafo colocou o teodolito, aparelho de medir ângulos, a 100 metros da base e obteve um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que a luneta do teodolito estava a 1,5 metro do solo, qual era aproximadamente a altura da torre? E aí ele pediu para a gente considerar a tangente de 30 igual a 0,58. Cortou ali a minha tangente.
Dessa vez, ele não quer que a gente considere a tangente de 30 como raiz de 3 sobre 3, lá da tabelinha, justamente porque esse valor a gente não consegue colocar exato. Então, ele pediu para a gente considerar ali o raiz de 3, o 0,58. Olha a nossa ideia, ó, formou um triângulo aqui. Um triângulo retângulo, com um ângulo de 30. Então, eu vou focar nisso. Essa medida aqui é 100. A gente quer calcular a altura, que vai ser essa medida aqui, que é x. Então, olha aqui que eu tenho, ó, cateto oposto e cateto adjacente. Quem mistura cateto oposto com cateto adjacente é a tangente. No nosso caso, o ângulo que ele deu para gente é o ângulo de 30. Foi por isso que ele deu esse valor aqui para gente. Considerar a tangente de 30 igual a 0,58. Então, substituir, o cateto oposto é x, o cateto adjacente é 100. Vou multiplicar cruzado, eu vou ficar que x é igual a 100 vezes 0,58. Multiplicar por 100 é só deslocar a vírgula duas vezes. Então, vai ser 58 metros. Essa vai ser a altura da minha torre. Tá? Na verdade, deixa eu corrigir a minha fala aqui. Essa vai ser essa altura. Mas observa que tem esse pedacinho aqui em cima, que é o que ele fala, ó. Sabendo que a luneta do teodolito estava a 1,5 metros do solo. Então, esse pedacinho aqui é 1,5. Qual que vai ser, então, a altura da torre? Quem que vai ser a altura da torre? O 58, que a gente tinha achado no triângulo que formou, mais o 1,5. Lembra que se tem vírgula, eu tenho que colocar vírgula debaixo de vírgula. Então, vai ser aqui 59,5 metros. Essa vai ser a nossa altura. Essa é a resposta correta. Tá? Atividade 5 agora. Em um triângulo retângulo, o cateto adjacente ao ângulo agudo θ mede 4/5 e o cateto oposto a esse ângulo mede 2/5. Nessas condições, a tangente do ângulo θ é... Olha o que ele fala, não precisa nem desenhar aqui, podia ir direto na fórmula, só para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Ele fala assim, ó, o cateto adjacente mede 4/5. Adjacente é quem está grudadinho no ângulo. E o oposto, 2/5, é quem está de frente. Ele está pedindo a tangente desse ângulo. Lá no SOCATOA, ó, tangente, toa, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a tangente, que é o que ele está pedindo para a gente, ó, é o 2/5, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, 4/5. Se você lembra dessa propriedade aqui, ó, o denominador é o mesmo, pode cancelar. Então, isso aqui vai ficar 2/4. Eleonora, e se eu não lembrasse dessa propriedade? Divisão de fração. Repete a primeira vezes a segunda invertida. Dá para cortar 5 com 5, 2/4. 2/4 dá para simplificar. 1/2, que ele pediu aqui para gente. Em número decimal, 0,5. É a mesma coisa aqui, ó. 1/2, que é 0,5. A alternativa certa é a alternativa C. Seguindo, atividade 6. A altura de um triângulo equilátero divide-o em dois triângulos retângulos, com ângulos agudos medindo 30 e 60 graus, com os dados da figura. Conhecendo as medidas dos lados desses triângulos, podemos utilizá-lo para calcular o valor do seno, do cosseno e da tangente de 30 e 60 graus. Desse modo, o valor de seno de 30 e cosseno de 60 é... O seno de 30, ó, podia olhar lá na tabelinha mesmo, meio. O cosseno de 60, lá na tabelinha, meio. Meio mais meio é igual a 1. Essa seria a resposta certa. Mas como ele fez aqui o desenho para a gente usar, eu vou calcular usando o desenho. Ó. Olha quem que vai ser o seno de 30. O ângulo é esse. Então, olha quem que é o cateto oposto. Ó. Esse. E quem que é a hipotenusa? O x. Então, olha quem que é o seno de 30. Cateto oposto pela hipotenusa. Então, pelo próprio desenho, olha quem que é o cateto oposto. X/2. Quem é a hipotenusa? X. Repete a primeira vezes o inverso da segunda.
Olha como dá perfeitinho, ó, o seno de 30,5. E o cosseno de 60? Cuidado que agora a gente vai mudar de ângulo, ó. Sai do 60, apaga tudo. O 60 tá aqui. O que eu tenho? Ele quer o cosseno do 60, ó. É o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, o cosseno de 60, cateto adjacente pela hipotenusa. Observa que vai ficar a mesma coisa. O x sobre 2 em relação ao 30, ele é cateto oposto. Mas em relação ao 60, ele é cateto adjacente. Por isso que a conta fica a mesma, ó. A hipotenusa é a mesma sempre no triângulo, independente do ângulo, vezes 1 sobre x, que é 1 sobre 2. A gente chega lá no 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que é 1. Atividade 7. Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando o papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori, dobrar, e kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é. Então, ele quer essa medida aqui, ó, X. E aí, observa o seguinte. Imagina, ó, eu não consigo fazer esse efeito aqui, mas imagina que eu estou desdobrando a folha. Se eu estou desdobrando a folha, vê se você concorda comigo, ó. Esse pedaço aqui é exatamente esse, que tem a mesma medida desse. Então, esse pedaço aqui é 12. Esse pedacinho aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui para você visualizar melhor. Esse pedacinho aqui, ó, é exatamente esse. Que, observa que tudo vale 18. Ó, isso tudo vale 18. Até aqui vale 12. Então, esse aqui vai ser 18 menos 12, que é 6. Então, na verdade, eu tenho as dimensões desse triângulo, ó, 12, 6 e x. Eu nem preciso usar a trigonometria aqui, não. Vou usar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Na verdade, ele não deu um ângulo para a gente conseguir usar o Pitágoras, usar a trigonometria ali. Ia dar um trabalhinho maior, tá? Então, eu vou fazer pelo Pitágoras aqui mesmo. X ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, 36. 12 vezes 12, 144. O x ao quadrado vai ser igual a 180. O x vai ser a raiz quadrada de 180. Vamos aproveitar para a gente treinar isso, ó. 180 por 2, 90. Por 2, 45. Por 3, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Olha o que significa isso, ó. Você pode fazer assim direto. Se tem dupla, sai da raiz. 2 vezes 3, 6. Se não tem dupla, está preso na raiz. 6 raiz de 5, a unidade é centímetro. A resposta certa aqui é a resposta E. Para finalizar essa semana, ficou um pouquinho longo, mas era importante, mais uma questãozinha do Enem. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Disse, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%, como no exemplo da figura. Então, ele colocou aqui, ó, a cada 1 metro, 20 centímetros. A inclinação é de 20%. Deixa eu te explicar por que isso acontece, ó. 20 para 1. 1 metro equivale, ó, a 100 centímetros. O que ele está fazendo para a gente é isso aqui, ó, 20 sobre 100. Quando eu faço 20 sobre 100, qualquer número por 100 vira porcentagem, 20%. Essa é a ideia. Agora ele vem com uma outra situação. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base situada 2 metros abaixo do nível da rua tem 8 metros de comprimento. Aí o que ele falou? Ó, a rua está aqui,
vai descer, né? Ela tá descendo ali. Ela desce quanto? Ó, 2 metros e tem uma distância de 8 metros. A rampa, ó, 8 metros na horizontal e 2 na vertical. Ele falou assim, depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município, onde ela está localizada, exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Para se atender às normas técnicas do município, o nível de garagem é... Olha qual que vai ser a minha... deverá ser, né? Olha qual que vai ser a minha ideia. Quando eu faço esse 20 sobre 100, o que eu estou calculando aqui, na verdade, é a tangente. O que ele está falando para a gente é que a tangente aceitável aqui é 20 sobre 100. E aí ele fala assim, ó, que não pode mexer na base da rampa. Ou seja, a gente vai ter que subir. É como se a gente tivesse que subir ou descer, né? Ali no caso ele já está dando a ideia de subir. Ó, mantendo o comprimento da base da rampa. Ou seja, eu não posso mexer aqui. Isso aqui está imexível, nem existe essa palavra. Mas só para a gente entender, está fixo. O que a gente vai ter que mexer é aqui. É lógico que não tem como a gente baixar o nível da rua, né? Se você construir uma casa irregular, você não vai mudar a rua inteira para mexer na casa. Você vai ter que mexer a sua casa. Então a gente vai descobrir se vai ser, se pode manter, ó, mantido o mesmo nível, se a gente vai ter que elevar ou se a gente vai ter que rebaixar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fingir que eu não sei essa informação aqui. Eu vou chamar ela de x e vou descobrir a informação ideal. O que é o ideal? 20 sobre 100. Então eu vou fazer aqui, ó, o 20 sobre 100. E o que eu vou fazer aqui para ficar ideal? Ó, x sobre 8. Ah, deixa eu só consertar uma coisinha, ó. A unidade aqui está em metros e aqui está em centímetros. Então, eu não posso mexer, não. Ao invés de 8 metros, eu vou colocar 800 centímetros. Transformei para centímetros. Então, o x sobre 800. E vou fazer esse cálculo. Se você é mais espertinho com matemática, ó, pode cortar os 2 zeros e multiplicar depois. Vai dar 160. Se você tem dificuldade, faz o passo a passo. Eu vou fazer aqui porque o vídeo vai ficando muito cansativo, tá? Então, essa medida aqui deveria ser 60 centímetros. Mas olha de quantos que ela tá. De 2 metros, ela tá de 200 centímetros. Ou seja, o ideal seria, para ele não mexer na garagem, seria que ele pudesse baixar o nível da rua. Mas isso não existe. Então, o que ele vai ter que fazer? Elevar a base. Elevar a base a quanto? Tem que ficar em 60 centímetros. A diferença que deu ali foi 200 menos 160. Foi de 40 centímetros. Então, ele vai ter que subir aqui a base da garagem dele de 40 centímetros. A alternativa certa vai ser a alternativa A. Essa semana ficou um pouquinho mais longa, mas finalizamos a semana 4 do volume 5 do PET. Se você ainda não está inscrito nas nossas redes sociais, se inscreva. Se você ainda não conhece meu canal, se inscreve lá também, que eu estou postando muita novidade. Professora Eleonora Azevedo. Um abraço, bons estudos e até a próxima.